A história começa com uma garota chamada Fuyutuki, conversando com seu gato. Ela está se preparando para sair e pede que o gato cuide da casa. Fuyutuki promete trazer um presente para ele e sai para começar o seu dia. Ela explica que este é o seu primeiro dia de trabalho e que agora é uma adulta de verdade, mas enquanto vai para o trabalho, não sente nenhuma diferença. Fuyutuki então tem uma lembrança de quando estava na escola e alguns alunos falavam sobre como ela não demonstra muitas emoções comparado às outras pessoas. Ela está sempre calma e não se abala facilmente. Sua viagem é interrompida quando ela percebe estranhamente que começou a nevar. Justamente então, um homem de cabelo branco a nota e Fuyutuki pergunta calmamente o que aconteceu com suas pernas, já que estão presas no gelo. O nome do homem é Rimuro e ele explica que hoje é seu primeiro dia de trabalho e ele está extremamente nervoso com isso. Seus pés simplesmente congelaram e ele está observando as flores de cerejeira para se acalmar. Fuyutuki tem dificuldade em entender, então ele explica que há momentos em que ele fica nervoso e seus pés simplesmente não se movem. Ela pensa em quão extremamente estranha é a situação e como nunca viu alguém congelado dessa forma. Fuyutuki então lembra que tem um pouco de chá quente em um recipiente e tenta usá-lo para liberar Rimuro do gelo. Não funciona. Então ela se pergunta quão nervoso ele deve estar para causar um problema desse tipo e oferece um pouco do chá para ele beber. Ele aceita a oferta e os dois compartilham um momento tranquilo juntos. E Rimuro suspira aliviado. Justamente então, os dois ficam felizes ao ver que o gelo ao redor de seus pés começou a rachar. Rimuro explica que é descendente de uma espírita do inverno, e por algum motivo, isso significa que sempre que ele fica emocional, o gelo sai do seu corpo. Fuyutuki então explica que nunca viu alguém como ele antes. Rimuro afirma que frequentemente perguntam se ele gosta do inverno, mas revela que a primavera lhe permite conhecer alguém, então ele também gosta dela. Ele agradece pelo chá, pois o ajudou a relaxar um pouco, e os dois se despedem, cada um seguindo seu caminho. Fuyutuki percebe que vai se atrasar e pensa sobre como os outros falavam dela na escola. Antes ela era admirada por nunca perder a compostura e nunca ter se apaixonado por ninguém como estudante. Ela então pensa em quão estranha é a situação de Rimuro e se pergunta se algum dia poderá vê-lo novamente. Fuyutuki pode se relacionar com ser congelada pela nervosidade muitas vezes antes, mas nunca da forma como acontece com ele. Então vemos que Rimuro pensa sobre como seus pés já congelaram muitas vezes antes, mas ele nunca conheceu alguém tão gentil e amável quanto Fuyutuki. Ele entra no prédio onde terá seu primeiro dia de trabalho e fica chocado ao encontrar Fuyutuki lá também. Ela afirma que está ansiosa para trabalhar com ele a partir de agora, e Rimuro pensa em como é um milagre encontrá-la novamente, levando a um pouco de neve na sala. Uma colega de trabalho deles, chamada Komori, explica que ela é descendente do espírito da raposa, e outro se apresenta como Sajima. Eles olham para o chefe e Komori se pergunta se ele é descendente do Buda gigante com base em sua aparência. Mais tarde, Fuyutuki volta para casa e conta ao seu gato que conheceu várias pessoas no seu primeiro dia de trabalho e pensa que as coisas vão ser diferentes a partir de agora. Ela dá ao gato um presente por cuidar da casa, mas ele está mais interessado na sacola em que veio. Em outro lugar, Rimuro afirma que está ansioso pelo dia seguinte enquanto nossos dois personagens principais olham para o céu noturno. De volta ao trabalho, os dois sentam um ao lado do outro enquanto Rimuro provoca uma nevasca e pede desculpas a Fuyutuki por deixar tudo frio. Ela pergunta sobre flores depois de olhar para uma foto dele e ele explica que as ama, mas o problema é que sempre que ele se aproxima delas, tudo congela. Ele ama muito as flores, mas como elas congelam quando ele as toca, ele sente que elas não o amam de volta. Naquela noite, Fuyutuki faz uma pesquisa e retorna no dia seguinte para dar algo a Rimuro. São palhas para jardinagem e ela explica que são usadas para proteger as plantas do frio. Ela percebeu como ele estava triste ao falar sobre as plantas e diz que sentiu que precisava ajudá-lo. Ele se pergunta se ela carregou o presente nas costas enquanto estava no trem, mas ela pede que ele não se preocupe, pois pegou o trem mais cedo para não incomodar ninguém. Ela sai, mas ele fica extremamente preocupado. Rimuro não consegue acreditar em como ela é gentil e pensa em quanto gosta dela. Seus sentimentos estão começando a derreter, mas por fora ele está criando uma tempestade de neve. Depois os dois estão em seus telefones com algo claramente chamando a atenção de Rimuro e ele mostra a Fuyutuki uma foto de um gato. Ele também os ama, mas assim como tudo o que ele gosta, teme que fique muito empolgado e congele-os. Ele não se permite tocá-los, então simplesmente assiste a vídeos de gatos. Fuyutuki mostra a ele seu gato, criando mais neve, e ele explica o quanto está com inveja. No dia seguinte, ela traz alguns pelos do gato dela que ela diz que deixa regularmente na cama. Se ele não pode tocar um gato real, pelo menos pode tocar os pelos, que também são conhecidos como amuletos de boa sorte, e ela deseja que coisas boas aconteçam para ele. Ela fica um pouco
envergonhada e sai novamente. Rimuru pensa em como ela é fofa por desejar-lhe felicidade e a neve começa a se formar. Ele adora o presente e seus colegas de trabalho não conseguem acreditar como ele está animado com algo tão simples. Naquela noite, Rimuru não consegue superar o quanto ela é gentil e decide que precisa fazer algo por ela. De volta ao trabalho, ele lhe dá um item de sobremesa popular e limitado e explica que se lembrou que ela mencionou isso no outro dia. Ela aponta que está esgotado em todos os lugares, mas ele diz que apenas o encontrou por acaso e pensa em como não pode deixá-la saber que passou uma semana inteira procurando por ele. Fuyutuki pensa em como sabe que ele deve ter gasto muito tempo encontrando-o e agradece gentilmente. Ele começa a perder o controle ao pensar em como deveria ser ele a agradecê-la. Ela aponta como os pequenos bonecos de neve são fofos também, e ele luta para conter sua felicidade. As palavras gentis dela são um presente inesperado, e mais neve toma conta da sala. Está claro para Komori que Fuyutuki está interessada em Rimuru, mas ela não parece perceber isso. Enquanto estão em um elevador, Rimuru não consegue parar de pensar o quanto gosta de Fuyutuki. Mais tarde, os colegas de trabalho de Rimuru chegam e o encontram em um iglu, e Komori explica que ouviu que ele fica assim quando está deprimido. Eles assumem que ele deve ter cometido um erro com seu trabalho, e seu chefe revela que Rimuru perdeu os dados que passou o dia inteiro compilando. Ele foi dado um dia extra para entregá-lo, mas Rimuru insistiu em terminar no mesmo dia. Rimuru explica que cometeu um erro enorme, e Fuyutuki pergunta se há algo que ela possa fazer para ajudar. Sua gentileza derrete o iglu, mas Rimuru explica que o erro é sua responsabilidade. Todos saem no final do dia, e Rimuru fica para trabalhar além do horário. Fuyutuki aparece mais tarde para lembrá-lo a não se sobrecarregar. Claro que o gesto gentil é demais para ele, pois ele percebe o quanto é legal que ela se preocupou com ele. No dia seguinte, Sajima afirma que está com febre, mas não pode sair do trabalho ainda, pois não fez progresso com sua tarefa. Rimuru faz um compressa fria feita à mão, mas Sajima hesita em usá-la na cabeça, pois teme parecer um bêbado. Rimuru então oferece ajuda com seu trabalho e explica o quão importante é cuidar da saúde, justamente quando Fuyutuki chega para ouvir. Sajima fica surpreso ao ver que Rimuru fez a maior parte do trabalho e Fuyutuki afirma o quanto ele é gentil. Ele não consegue esconder sua empolgação por ela novamente, e Sajima aponta como é interessante que uma pessoa que cria coisas frias possa ser tão calorosa. Naquela noite, Fuyutuki volta para casa e encontra seu gato em Amaru, e fica surpresa ao ver que ele está realmente usando o presente que ela lhe deu. Antes que ela possa tirar uma foto, o gato perde o interesse, e isso a faz pensar em como já se passou um mês. Rimuru tem um pensamento semelhante e admira todos os presentes que recebeu de Fuyutuki, admirando mais uma vez como ela é gentil. No dia seguinte, seu chefe explica que haverá uma viagem para dar as boas-vindas aos novos funcionários e o destino será Okinawa. Todos estão extremamente empolgados, mas algo está errado com Rimuru. Ele está chocado com o local escolhido e pensa em como apenas coisas terríveis o aguardam se ele for para Okinawa. Chegamos ao final da primeira parte do anime. Kori Zokusei Danshi to Cool na Douryu Joshi, se gostou. E quer a parte 2, comente. Pede Iglu, que eu deixarei um coração. Não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Até a próxima!